Então, pessoal, seguindo aqui nas nossas análises de provas, vou analisar aqui a prova de Direito Administrativo, que foi aplicada no concurso do Ministério Público de Santa Catarina, pela FGV, agora em junho de 2022, para o cargo de auxiliar do Ministério Público, um cargo de nível médio. Vamos ver como é que foi cobrado, então, o Direito Administrativo. Questão 41. Joana, ocupante do cargo de auxiliar administrativo do Ministério Público do Estado Alfa, durante atendimento no balcão da Secretaria da Promotoria, onde está lotada, recebeu do cidadão José uma representação escrita narrando graves fatos ilícitos que ensejariam a atuação do Ministério Público, que o noticiante imputava a determinada sociedade empresária. Tendo em vista que o sócio administrador da referida sociedade é irmão de Joana, a servidora resolveu não dar andamento à notícia e rasgou o documento escrito trazido por José. Diante da não atuação do Ministério Público no caso, exclusivamente em razão da conduta de Joana, José sofreu comprovados danos materiais. Inconformado com a conduta da servidora e a omissão do parquê, José ajuizou a ação indenizatória em face. Então, questão envolvendo responsabilidade civil do Estado, tá? Lembrar da nossa base, né, que é o artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º, e fala que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. E lembrar também que o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento, né, de que a vítima do dano ela tem que entrar com a ação em face do Estado, ou da pessoa jurídica prestadora de serviço público, né? E não em face do agente, tá? Aí o Estado que pode entrar com uma ação regressiva depois em face do agente, tá? É o que ficou definido aí, por exemplo, nessa decisão do STF que eu trouxe aí de 2016. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no artigo 37, parágrafo 6º, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor. E aí sim, apenas nessa ação regressiva é que o Estado vai ter que demonstrar o dolo ou a culpa do agente. Tá? Na responsabilidade civil objetiva, a vítima não precisa demonstrar o dolo ou a culpa. O Estado responde objetivamente. Então, aqui na questão, tinha todos os elementos, né, que configuram a responsabilidade civil. O enunciado fala claramente que Joana sofreu um dano, José sofreu um dano, e esse dano decorreu exclusivamente da conduta de Joana. Então, a própria questão deixa claro que tem um nexo de causalidade, né? Então, a gente já sabe que a responsabilidade civil do Estado está configurada aqui, e aí o último conhecimento que a gente teria que ter aqui nessa questão é que o Ministério Público ele é um órgão público que não tem personalidade jurídica, né? Então, embora o Ministério Público tenha ampla legitimidade ativa para propor diversas ações, aqui no caso o Ministério Público é um órgão sem personalidade jurídica, então essa ação vai ter que ser proposta em face do Estado, tá? E não em face do Ministério Público. Então, gabarito letra C, né, vai propor ação em face do Estado alfa por sua responsabilidade civil objetiva, de maneira que não será necessária a comprovação de ter agido Joana com dolo ou culpa. Tá? Apenas depois, caso o Estado entre com uma ação regressiva contra Joana, aí sim o Estado teria que provar o dolo ou a culpa de Joana. Questão 42. João, servidor público do Ministério Público do Estado Beta, e exerce a função de confiança de diretor do Departamento de Segurança e Inteligência daquele Ministério Público. Com as informações fornecidas, de acordo com o texto constitucional, é correto afirmar que João. Então, pessoal, a questão só nos disse que João exerce uma função de confiança, né? Uma função de direção. Então, como a gente só tem isso, e de acordo com o texto constitucional, aí a gente sabe que função de confiança é exercida exclusivamente por quem já ocupa um cargo público efetivo, né? É o que está lá no artigo 37 da Constituição, inciso 5º. Olha lá, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo. Então, não confundir função de confiança com cargo em comissão. Tá? Ambos são de livre nomeação e exoneração, mas o cargo em comissão pode ser atribuído, né, pode ser nomeado qualquer pessoa, né, mesmo que ela não tenha um vínculo anterior efetivo. Mas já a função de confiança não, é uma função atribuída a quem já é ocupante de cargo efetivo. Tá? Então, gabarito letra B. Com essa informação, né, é possível afirmar que João é necessariamente servidor ocupante de cargo efetivo. Questão 43. O Ministério Público do Estado Alfa celebrou o contrato administrativo com a sociedade empresária Beta para aquisição de notebooks funcionais para os seus membros. Ocorre que a contratada não cumpriu o que constou no edital de licitação e no respectivo contrato, haja vista que forneceu computadores com menos capacidade de memória e sem outras funcionalidades. Diante do ilícito praticado, o Ministério Público do Estado Alfa tomou diversas providências, entre elas a aplicação de sanção administrativa prevista em lei, após regular processo administrativo. De acordo com a doutrina de direito administrativo, a aplicação da mencionada sanção foi embasada diretamente no poder administrativo. Então, questão envolvendo aí poderes administrativos, né? Aqui a gente precisa lembrar que havia um vínculo anterior, né, entre a empresa e o Ministério Público por meio de um contrato. Então, sempre que houver esse vínculo anterior, e a questão envolver aí uma aplicação de penalidade, né, será a manifestação do poder disciplinar, tá? Para que seja poder disciplinar, tem que ter um vínculo prévio, tá? Para não confundir com o poder de polícia, que pode ser aplicado a qualquer particular, né? Mesmo sem um vínculo anterior. Então, aqui eu trouxe, ó, Maria Silvia. Poder disciplinar é o que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa, tá? Então, essas pessoas sujeitas à disciplina administrativa são aquelas que mantêm algum vínculo, né? O principal exemplo é exatamente esse da questão. Uma empresa que celebra um contrato, né, para fornecimento de bens ou serviço, e aí, nesse contrato, é estabelecido esse vínculo, e aí surge para a administração esse poder disciplinar em caso de descumprimentos desse contrato. Questão 44. José, auxiliar administrativo do Ministério Público do Estado Alfa, exerce função de gerente de pagamento do Departamento de Recursos Humanos. No exercício de suas funções, José praticou ato administrativo dentro de sua esfera de competência, mas afastando-se do interesse público. Eis que a real motivação do ato foi retalhar João, igualmente servidor público do Ministério Público, e seu antigo desafeto. No caso em tela, de acordo com o que ensina a doutrina de direito administrativo, José agiu. Então, pessoal, aqui é uma questão que envolve o tópico abuso de poder, e aí teríamos que saber a classificação, né? Abuso de poder na modalidade excesso de poder ou desvio de poder. Excesso de poder é quando extrapola a competência, né? O agente age fora da sua área de competência. Aqui, a questão disse que ele estava dentro da esfera de competência. Então, a gente tem, na verdade, a modalidade desvio de poder, né? Ele tinha competência para praticar o ato, só que ele agiu com uma finalidade que não era a finalidade pública, né? Desviando a finalidade, e aí também chamado desvio de poder, tá? Então, também trouxe aqui um trecho do livro da professora Maria Silvia, e aí no finalzinho ele diz, né, daí o vício, um exemplo bem parecido, e aí conclui dizendo, daí o vício do desvio de poder ou desvio de finalidade, né, que torna o ato ilegal. E ela dá um exemplo bem parecido, né, quando o agente público pratica um ato para prejudicar um inimigo ou para beneficiar um amigo. Tá? Então, questão 44, gabarito letra B, José agiu ilicitamente com abuso de poder na modalidade desvio de poder, eis que se afastou da finalidade pública. Questão 45. O promotor de justiça João exerce a função de consultor jurídico da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado Beta. Instado pelo Procurador-Geral de Justiça, João emitiu parecer sobre a viabilidade jurídica de celebração de um termo de cooperação técnica
a ser firmado com o Tribunal de Contas do Estado beta. Consoante ensina a doutrina de direito administrativo, em especial em matéria de classificação do ato administrativo quanto ao critério dos efeitos, o parecer subscrito por João tem natureza de ato administrativo. Então, aqui, questão de classificação dos atos administrativos, né? Inclusive, ele delimita que ele quer a classificação com base no critério dos efeitos. Então, quanto aos efeitos, pessoal, trouxe aqui a classificação do Eli Lopes, né? E diz que os atos administrativos são classificados, né, nas seguintes espécies: normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Então, enunciativos é o que a gente vai precisar ali para a questão, né? São atos por meio dos quais a administração atesta ou reconhece uma situação de fato ou de direito, também chamados atos de pronúncia, né? Certificam, atestam uma situação existente, não contendo manifestação de vontade. Então, exemplos: certidões, atestados, informações e pareceres. Né? Exatamente o caso aqui, em que o promotor estava atuando, né, como consultor jurídico, e ele apenas realiza ali, né, profere ali um parecer. Né? Então, gabarito aqui, letra D, é um ato administrativo enunciativo. Tá? Poderia confundir com a letra B, né, já que a declaração é um exemplo de ato enunciativo, só que aí a letra B fala que se caracteriza por declarar o entendimento jurídico da consultoria, modificando ou extinguindo direitos. Aqui não tem, né, nem modificação e nem extinção. É apenas um parecer, né, onde o consultor ali traz ali o seu entendimento jurídico, mas sem determinar nada, sem, né, dando apenas a sua opinião, né, o seu parecer. Daí, então, gabarito letra D de dado. Questão 46. Em junho de 2022, o Ministério Público do Estado Gama pretende realizar a contratação de determinados serviços que só podem ser fornecidos por representante comercial exclusivo. De acordo com a Lei nº 14.133, de 2021, a mencionada contratação. Então, aqui a questão trouxe já a nova Lei de Licitações, né? Lembrando que ainda pode ser cobrado também a Lei 866. Então, a gente está num período aí em que tem que saber as duas leis, né? Nesse caso aqui, de representante comercial exclusivo, a gente tem uma inviabilidade de competição. Nesse ponto específico, né, continua o mesmo raciocínio. A gente tem uma situação de inexigibilidade de licitação. Não tem como se exigir a licitação, uma vez que só existe um representante comercial, né, representante comercial exclusivo. Aí a gente só vai precisar de um detalhe da nova lei, né, da Lei 14.133, e aí a questão trouxe a transcrição, né, do texto da lei. Então, gabarito letra E, ocorrerá essa contratação, né, ocorrerá por inexigibilidade de licitação, e o Ministério Público deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é prestado por representante comercial exclusivo, vedada a preferência por marca específica, tá? Então, esse representante comercial exclusivo, não serve assim. A administração não pode limitar qual marca ela quer, né? E para aquela marca só tem um representante. Isso não pode. Para o produto, só existe um representante comercial. Então, tá a transcrição aí do artigo 74, inciso 1º e parágrafo 1º, tá, pessoal? Questão 47, falando sobre improbidade administrativa. Sabe-se que a Lei 8429 estabelece que, após o exercício de agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Tal declaração de bens será atualizada anualmente na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Nesse contexto, de acordo com a atual redação da Lei de Improbidade, o agente público que se recusar a prestar tal declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, quer saber qual será a punição, né? No caso aqui, a demissão, tá? Conforme está lá no artigo 13,
A lei de improbidade também sofreu uma profunda modificação, né, com a lei 14.230, agora recentemente, em 2021. Tá? A penalidade já era demissão, né? Mudou o nome da declaração, que antes a lei falava só em declaração de bens, e outros detalhes, né? Mas aqui a resposta também já seria, desde antes dessa atualização legislativa, né? Será punido com a pena de demissão, conforme o parágrafo 3º do artigo 13. Então, gabarito letra A será penado com a pena de demissão, caso ele se recuse a fornecer essa declaração, né, de bens através da declaração de imposto de renda. É uma obrigação aí a todos os servidores públicos. Questão 48, chegando ao final, acho que é a última questão. Analise os conceitos de duas entidades que integram a administração indireta. A primeira, pessoa jurídica de direito privado, criada por autorização legal, sob a forma de sociedade anônima, cujo controle acionário pertence ao poder público, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos. Já a segunda, né, pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, são próprias e típicas do Estado. Então, aqui a primeira é uma sociedade de economia mista e a segunda é uma autarquia, né? A gente encontra essa resposta primeiro na Constituição, que já diz que a que é criada por lei é a autarquia, né? Empresa pública e sociedade de economia mista, basta que seja autorizada a criação por lei. Então, com isso, a gente já sabe que na primeira aqui, criada por autorização legal. Já a segunda, criada por lei específica. E para diferenciar, né, se era empresa pública ou sociedade de economia mista, bastava a gente dar uma olhadinha na lei das estatais, né, Lei 13.303, onde diz que a sociedade, artigo 4º, sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com criação autorizada por lei sob a forma de sociedade anônima, né, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, aí fala, né, União, Estados, DF, município ou a entidade da administração indireta. Então aqui, gabarito letra C. Pessoal, então aí mais uma prova de direito administrativo, prova que trouxe aí os temas mais clássicos, né, do direito administrativo, trouxe bastante a exigência de você ter o conhecimento do artigo 37 da Constituição, né, e trouxe também bastante questões doutrinárias envolvendo o ato administrativo, poderes administrativos, mas assim, bem dentro do padrão da FGV, né. É isso aí, essa foi a análise de hoje. Bons estudos para todos.